Vamos reiniciar o julgamento da tarde do dia 24/6/2021. Agora, o item a ser julgado é o 350, Miriam Vilhena, Autoposto, Comércio de Combustível, Lubrificante, Gás e Cultivo de Madeira Limitada. E aí, relatoria da conselheira Thais. Com a palavra, a conselheira Thais. Obrigada, presidente. Pessoal, vocês lembram que ontem a gente julgou no final do dia um processo de tempestividade que era relacionado ao principal? É esse, tá? Então, esse processo, na verdade, eram alguns processos iguais desse autoposto Irmãos Batista, que agora está vindo como Miriam Autoposto, não sei porquê, que o colegiado julgou, acho que faz uns 2, 3 anos, e esse ficou para trás porque tinha essa dúvida quanto à tempestividade, tá? Que agora foi solucionada, como a gente viu ontem, né? Então, o recurso voluntário tempestivo, e eu estou conhecendo dele. Está lá no despacho de folha 155, a própria autoridade fiscal falando da tempestividade. Daí, com relação ao que vai ser julgado, tá? São alguns pontos de crédito de PIS/COFINS, tá? E não propriamente de insumo, tá? O primeiro deles é crédito, porque é um posto de gasolina, tá? É crédito indevido sobre gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda, tá? Então, é diferente do caso que a gente acabou de julgar da Cíntia, né, que era na distribuição. E aqui ele é parte da cadeia monofásica, né? Então, essa que é a questão, na verdade, tá? Eu vou lendo e tentando resumir para vocês as razões aqui, tá? A recorrente é empresa dedicada preponderantemente ao comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, conforme depreende-se do seu contrato social, e é salientado pela autoridade lançadora no relatório fiscal, tá? Então, é dentro desse específico setor da economia que a gente vai analisar a tributação do PIS e da COFINS, tá? Eu estou falando aqui justamente da incidência monofásica, né, de gasolina, óleo, querosene, aviação e outros, diferenciando, que agora a gente não sabe mais se existe, né, Maísa, da substituição tributária. E falando que, então, por que eu estou dizendo isso? Falando que, em razão justamente da gente estar dentro de uma incidência monofásica, corretamente, as leis 10.637 e 10.833, no artigo 3º, inciso 1, suas alíneas, né, veda a tomada de crédito por quem adquire os produtos cuja incidência é monofásica, né, porque ele foi tributado lá no começo da cadeia com uma alíquota maior, e daí não tem a sistemática de créditos e débitos ao fim da cadeia, que é aqui. Então, ele não tem crédito para tomar da gasolina, tá? Então, é isso que eu estou dizendo, no final, depois da citação. Não há dúvida que não poderia a recorrente tomar crédito dos combustíveis para revenda, tá? Tal exceção ao acreditamento dos produtos atingidos pela monofasia, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do combustível para revenda. Explico. Ressaltando que não é questão do inciso 2 do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, tá? Que é justamente o ponto que a gente estava no processo anterior, tá? Então, não é disso que eu estou falando aqui, tá? O direito ao crédito do frete, referente à compra de mercadorias para revenda, aplicável ao presente caso, isto sim, vem do próprio inciso 1 do artigo 3º das leis. Tratando especificamente do frete de empresas varejistas, a doutrina já se manifestou em diversas ocasiões, exatamente no sentido de seu resguardo pelo supracitado dispositivo legal, inciso 1 das leis 10.637 e 10.833. As palavras de Marco Aurélio Greco sobre o tema são as seguintes, abre aspas. Assim, quando uma empresa adquire para revenda determinado bem e contrata o respectivo transporte, este faz parte indissociável da aquisição, a que se refere o inciso 1, ainda que seja um dispêndio separado do preço do bem em sentido técnico. Realmente, só tem sentido adquirir para revenda se o comprador receber o que comprou, pois sem isso não poderia garantir a entrega ao cliente. Portanto, para quem compra para revenda,
O direito ao crédito de PIS/COFINS sobre o frete pago para que o bem chegue ao seu estabelecimento está abrangido pelo inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.833. A conclusão, de fato, não poderia ser outra, afinal, o frete compõe o custo de aquisição do produto, conforme dispõe o artigo 289, parágrafo 1º do RIR, vigente à época dos fatos. Então, lá, o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda compreenderá o uso de transporte. Nesse sentido, a própria Receita Federal já se manifestou em algumas oportunidades sobre o direito ao crédito decorrente do frete contratado na aquisição de produtos para revenda. Estou citando aí algumas soluções de consulta, tá? Uma delas fala: o custo de frete até o estabelecimento do contribuinte, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país, integram o custo de aquisição da mercadoria destinada à revenda, constituindo base de cálculo dos créditos a serem descontados das contribuições devidas. Pois bem, a recorrente adquire para revenda combustíveis, porém a empresa vendedora não entrega os produtos no seu pátio, mas especificamente em seus tanques. Dessa forma, ela precisa contratar serviços de frete de outra pessoa jurídica transportadora para que o produto chegue até os seus estabelecimentos e que possa ser destinado à venda. Este frete, enquanto receita da transportadora, é tributado pela contribuição ao PIS e COFINS. Em outras palavras, no caso do frete pago pelo comprador, há duas notas fiscais distintas, uma para a distribuidora e outra para o transportador. A distribuidora é sujeita ao regime monofásico, mas o transportador é tributado pelo regime não cumulativo. Nestes termos, fica evidente que o frete é uma operação autônoma em relação à aquisição do combustível. Trata-se, em verdade, de operação comercial com a transportadora, na sistemática da incidência da não cumulatividade, sendo que, repita-se, a sua receita pela transportadora é tributada pelas contribuições. Tais dispêndios, portanto, são custo de aquisição dos serviços de frete e não custo de aquisição do combustível. Ou seja, muito embora sejam relacionadas, como acima mencionado, já que o custo do frete integra o custo de aquisição do bem para a revenda, nos termos do artigo 289, parágrafo 1º do RIR, são operações distintas, com fornecedores distintos e, o mais importante, regimes de incidência distintos. As SAT devem ser analisadas de forma separada no que tange ao direito à contribuição ao PIS e COFINS. Traçada tal premissa, fica clara a conclusão no sentido de que, sendo os regimes de incidência diversos, combustível no modelo monofásico pago ao distribuidor e frete do transporte na não cumulatividade, não há que se falar que o destino do crédito do frete segue o mesmo daquele da mercadoria, porque esse é o raciocínio da autoridade fiscal na hora de lançar. Pelo contrário, justamente em razão da distinção de regimes, permanece o direito ao crédito referente ao frete pelo comprador do combustível para revenda, nos termos do artigo 3º, inciso 1 das leis 10.637 e 10.833, assim como existe para qualquer outro atacadista ou varejista que trabalhe com produtos tributados na sistemática da não cumulatividade. Não há na legislação nada que impeça tal creditamento do frete para empresas com uma recorrente, já que não existe critério de discrime em relação ao frete, no presente caso, em comparação a outra empresa atacadista ou varejista. Inclusive, o raciocínio aqui empregado é o mesmo daquele adotado em outros julgamentos deste Conselho a respeito da possibilidade da tomada de crédito das contribuições relativamente a frete de produtos não tributados. Destaco a seguir passagem do voto da conselheira Maísa no acordo 3402003520 a respeito do tema, que é justamente falando que não se aplica a lógica do acessório segue o principal, tá? Porque a gente está falando de lei e de concessão ou vedação de crédito de acordo com os termos da lei, tá? Então, se não é essa vedação, tem que ser dado o direito ao crédito. Este colegiado, por maioria de votos, decidiu nos termos constantes do presente voto nos acórdão 3402006650 e 3402006649. Como eu comentei com vocês, né, eram alguns processos iguais e esse ficou para trás por conta da tempestividade. Por tudo quanto exposto, já se conclui pela validade do crédito pleiteado pela recorrente referente aos fretes de combustíveis, vez que essa interpretação mais coerente com a legislação que rege a matéria. Presidente, daí os outros pontos são totalmente diferentes, né? O outro é crédito de aluguel. Eu acho que seria mais interessante votar por tópicos, se o senhor achar bom. Vamos votar por item, então. Algum questionamento sobre... os dois levantaram ao mesmo tempo. Primeiro é nosso decano. O mais antigo.
Você queria dizer primeiro mais velho? É isso? Jamais, jamais. Vou falar rapidinho, então, Silvio. Eu já tinha exposto, acho que no primeiro dia, no segundo, né, do pensamento sobre a matéria, deixei bem clara essa situação. Entendo que não existe frete autônomo na aquisição, isso já tinha sido explicado aqui. O IPI e o ICMS, eles funcionam diferente, né? Eu vi que a conselheira colocou bem a questão do destaque do IPI pela transportadora que paga o frete. Mas é isso, o IPI e o ICMS, a Constituição diz que deve ser descontado o IPI e o ICMS cobrado na fase anterior. Então, tem essa distinção bem clara. Lá você pega o que é que está na nota fiscal, até por isso que vem destacado, e deduz. O PIS/COFINS é aquela sistemática da base sobre base. Então, você monta uma base, joga uma alíquota e vê o que é que você tem de crédito. Se o frete está acompanhando cuja aquisição não é tributado, eu não consigo entender. Aí eu só queria acrescentar, existem outras decisões. O tema é polêmico no CARF, é dividido, não tem... Mas tem posicionamento do STJ, é engraçado que o tema é igualzinho ao que estamos discutindo aqui. É o RESP 1.632.310. A casa em que a empresa quer pelo valor do frete pago na aquisição de combustíveis, com efeito à luz do cidadão na cumulatividade, considerando que o frete integra o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda e creditamento pelo frete pago na aquisição, realmente faz sentido para a segunda empresa na cadeia, se esse mesmo frete, como receita, foi tributado por ocasião da cessão paga pela primeira empresa na cadeia. Aí depois o ministro Mauro Campbell fala, se a aquisição dos combustíveis não gera crédito pelo seu custo dentro do regime de tributação monofásica, certamente o custo do frete pago nessa mesma aquisição não pode gerar crédito algum. Me alinho perfeitamente com esse entendimento do STJ, mas como dito aqui no CAF, é bem dividido. Silvio Renan. Eu tenho que contar uma historinha, mas vamos lá. Assim, eu sempre, para explicar isso um pouco, eu tenho que, vamos lá, começar do começo, né? Antes dessa decisão do STJ, desse RESP 1.221.170, o frete em si, se a gente fosse tentar admitir esse frete como um serviço autônomo, certamente você não encontraria decisões dentro da Receita Federal, a princípio, né? Concedendo o direito de crédito do frete como um serviço insumo. Simplesmente porque ainda era aquele conceito restritivo de insumo e o frete em si não seria enquadrado naquele conceito de serviço prestado diretamente, em contato, enfim, aquele conceito restritivo que a gente já conhece. Só que a própria Receita Federal, no passar do tempo, por meio de soluções de consulta e soluções de divergência, a Receita Federal passou a aceitar o direito ao crédito relativo ao frete, não do frete como insumo. Ela aceitou o seguinte, olha, como a própria legislação que a Thaís trouxe no acórdão dela. Tendo em vista que o frete ele se incorpora no custo de aquisição da mercadoria, caso essa mercadoria dê direito ao desconto do crédito, o frete indiretamente vai gerar esse crédito justamente porque está incorporado ao custo de aquisição. E aí gerou outro problema, né, nos casos dos produtos de alíquota zero, isso todo mundo já conhece. Só que o que acontece? Com essa nova interpretação do RESP, do parecer normativo 5, pelo menos no meu entendimento, o Lázaro, pelo que eu vejo, não, é uma bola dividida no CAF, né? Existe um posicionamento de que esse frete poderia ser analisado de forma autônoma, e eu me filiei a esse entendimento. Passada essa história, vamos para o caso concreto. Nesse caso, se eu tentar enquadrar esse frete como um serviço autônomo, né, como um serviço insumo autônomo, né, eu iria para o inciso 2, que é justamente o que a relatora já afastou no voto dela. Não, eu não estou falando do inciso 2, eu estou falando do 1. O que me leva a entender que ela tá querendo conceder o crédito, né, querendo decidir pela legitimidade do crédito, na inclusão do custo de aquisição. Então, o frete estaria incluído no custo de aquisição. Se o frete está incluído no custo de aquisição, ele só pode estar no inciso 1, e o inciso 1 é justamente direito ao crédito do bem. Mas o bem não dá direito ao crédito. Então, se eu incluo esse serviço no custo de aquisição de um bem, que esse bem não dá direito ao crédito,
Eu não tenho como. É você somar qualquer valor a uma multiplicação por zero. Não dá. Então, simplesmente não dá direito ao crédito. Por que o bem em si não dá direito a crédito? A única hipótese é justamente essa apreciação autônoma do serviço, porque aí eu consideraria com base no inciso 2. Mas por que eu não posso, com base no inciso 2 desse contribuinte? Ele é comercial. Ele não tem processo produtivo. Então, nem é serviço insumo, porque não tem processo produtivo, não presta serviço. E, se incorporado no custo de aquisição do bem, é multiplicado, não dá direito ao crédito, é vedado pela própria legislação. Então, nem de uma forma, nem de outra, haveria direito ao crédito. Eu entendo perfeitamente, as decisões da Thaís, elas são tão belas que eu tenho vontade de acompanhar toda vez que escuto, mas eu tenho que manter essa coerência. Eu acho que é a posição que eu entendo que é a mais correta, e por isso eu abro divergência nesse ponto. Ok, alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Vamos ao voto desse item. Conselheiro Lázaro. Nego provimento ao pedido do recorrente. Ok. Conselheira Maísa. Presidente, eu já votei assim anteriormente, o voto da Thaís está, a meu ver, está de acordo com o que eu já votei antes, então eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Silvio Renan. Com a divergência. Conselheira Cíntia. Eu não só voto dessa maneira da relatora, como esse voto da Thaís, quando tem algum processo da minha relatoria, eu sempre cito também como fundamentação, eu acompanho integralmente. Conselheiro Jorge. Com a divergência. Conselheira Ariane. Com a relatora, presidente. E eu vou acompanhar a divergência também. Então ficou pelo voto de desempate, presidente? É processo de compensação, né? É compensação, Thaís, ou é alto? Compensação. Compensação. Então, pelo voto de qualidade. Pelo voto de qualidade, é isso. Vamos ao item seguinte. Pode passar à frente, Thaís. O próximo tópico é sobre aluguéis na apuração de crédito de PiscoFins. Tá? A autoridade administrativa efetuou as seguintes glosas. Crédito relativo à locação com a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga por não ter sido apresentado o contrato de aluguel pela contribuinte. B. Créditos referentes à locação de equipamentos com a transportadora Batista em razão de não haver regular registro público para o contrato de aluguel, e assim não gerar efeitos para terceiros, no caso a União, de acordo com o artigo 221 do Código Civil. Tá? Então, ver se isso está certo, né, se está correto. A legislação de regência do PiscoFins tratou do direito ao crédito dos aluguéis no inciso 4º, artigo 3º, tá lá. Aqui a lei diz que os gastos com aluguel devem ser direcionados à atividade da empresa, de modo que o crédito não está ligado ao setor fabril. Tá? Então, falando que não tem a questão de ser no processo produtivo e tal. E fala que isso vai ser calculado no momento do dispêndio do valor da locação, tá? Sendo que esse montante será contabilizado como custo da sociedade. São esses os requisitos legais a serem observados na tomada do crédito, mas nenhum. Disto, já se conclui que a motivação relativa à glosa de créditos da locação de equipamentos com a transportadora Batista não pode ser convalidada. Lembremos que o despacho decisório não homologou o crédito da recorrente em razão de não haver regular registro público para o contrato de aluguel, invocando o artigo 221 a seu favor, do Código Civil. Entretanto, como já visto, a legislação afirma que é necessário que exista a contratação do aluguel de máquinas e equipamentos, sem nada mencionar sobre a necessidade de registro público do mesmo. Sobre esse ponto, ressalto que a principal finalidade dos registros públicos é garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, conforme o artigo 1º da Lei de Registros Públicos, na função de regulamentar o artigo 236 da Constituição, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Neste contexto,
o registro de documentos é importante para que tenham oponibilidade a terceiros, mas não consiste em requisito de validade dos documentos ora sob análise. Essa é a inteligência do artigo 221, citado pela própria fiscalização. Inclusive, já se manifestou esse colegiado por ocasião do julgamento do Acórdão 3402-004-932. Corroborando a normativa, estou citando aí o Código de Processo Civil, artigo 408, quando diz que as declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. O artigo 412 fala que o documento particular, cuja autenticidade não se duvida, prova que o autor fez a declaração que lhe é atribuída. Neste ponto, incumbe destacar que a fiscalização teve acesso às informações sobre os contratos firmados pela recorrente, que são exatamente os mesmos trazidos à apreciação desse conselho. A informação é relevante, pois se a autoridade fiscal, no ínterim do procedimento de fiscalização, entendesse que os atos praticados pela empresa não eram merecedores de fé, deveria ter se desincumbido do ônus da prova de demonstrar eventual abuso na composição desses documentos, o que não aconteceu. Tá? Portanto, com relação ao crédito oriundo desse pagamento de aluguel à transportadora Batista, necessário retificar a decisão recorrida. Tá? Então, aí, reverter a glosa desses créditos. Glosa, assim, né? A não concessão desses créditos, porque a gente não está falando de auto de infração. Já com relação aos créditos relativos à alocação com a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, foram glosados por não ter sido apresentado o contrato de aluguel. Tá? Daí, na defesa, a recorrente fala que ela não localizou mesmo, tá? E que vai juntar posteriormente. Só que não veio, tá? Nem recurso voluntário. Então, ela não se desincumbiu aí do ônus da prova de ter direito a esse crédito. Estou citando legislação nesse sentido. Portanto, entendo que deve ser revertida a glosa dos créditos referentes à alocação de equipamentos com a transportadora Batista, que é por causa do registro público, e mantida a glosa dos créditos relativos à alocação com a Ipiranga. É isso, presidente. Tá bom. Vamos voltar a esse item. Se o Renan pediu para falar. Presidente, só para adiantar os trabalhos do colegiado, os outros itens são muito pequenininhos e simples, e eu acho que eu poderia terminar, porque daí já volta tudo de uma vez. Pode ser, então. Pode. Item 3, utilização de bens para revenda. A recorrente concordou expressamente com a glosa de créditos considerados indevidos pela fiscalização, referente à venda de autopeças. Tá? Apesar disso, argumenta que deveria a autoridade fiscal atentar para a base de débitos, já que a recorrente oferecia tributação a todos os produtos sobre os quais tomava crédito. O argumento da recorrente poderia implicar em diligência, tá? Caso estivesse sob julgamento um auto de infração. Entretanto, aqui está sob julgamento o pedido de ressarcimento, que limita a lide unicamente a análise dos créditos pleiteados. Tá? Então, aqui eu achei que não tem nada me levando aí atrás dessa questão dos débitos, tá? Que me justificasse fazer diferente. Tá? Outra sim, caso efetivamente haja em débito tributário, deverá a recorrente iniciar outro processo administrativo requerendo pelas vias cabíveis a devolução de tais valores, demonstrando e provando o seu direito. E porque era uma questão de prova aqui, né? Não era uma questão de pleno direito também, que talvez eu poderia ir atrás. Suspensão da exigibilidade está feita, artigo 151. Correção do valor do crédito pela Selic, que a gente está falando de PIS/COFINS, tem vedação expressa na lei, que foi corroborado pela súmula CARF número 125, estou aplicando. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito referente a gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda e os créditos referentes à alocação de equipamentos com a transportadora Batista. É como voto, presidente. Ok. Vamos, alguma dúvida sobre os itens de aluguéis e os outros itens? Não? Quer falar, Lázaro? Pois não? Conselheira Thaís, eu não olhei aqui, mas tem mais de 360 dias, né? Esse pedido? Não, eu não estou concedendo Selic nada, porque é PIS/COFINS, não é IPI. Ah, não, é porque eu concedo. Você concede?
Teve repetitivo do STJ, já que superou a súmula 125. Eu já vi isso. Nossa, eu achei que ninguém nunca fosse trazer, porque eu li esse repetitivo, e você já viu qual que é o problema dele? E assim, Não. eu acho que não afasta a questão de que é um repetitivo, mas ele é assim, ele é um repetitivo que cita uma decisão, que cita uma decisão, que cita uma decisão, que cita uma decisão. E todas essas decisões citadas são sobre IPI. Todas. Não, são sobre Todas. PIS/COFINS. Então, ele está falando de A repetitivo última. diferente. A última. A que deu de PIS/COFINS usa todo o racional da legislação do IPI, que, na verdade, é a falta de concessão desse crédito, de vedação a essa correção pela legislação do IPI, que é totalmente diferente do PIS/COFINS, em que tem vedação repetitivo. expressa. É outro. Esse repetitivo que eu estou falando cita a súmula CAF 125, inclusive. Jura? Ela tá É superada. posterior ao que eu vi. Tá, vamos lá, deixa eu pegar ele aqui. Eu acho impressionante a quantidade de decisões que o Lázaro conhece. É De STJ, né? Super atualizado mesmo. É 138.206? Putz, agora para eu... Caramba, como é que eu vou achar esse negócio aqui agora? Eu juro que nunca ouvi falar. Lá na minha turma é decisão unânime. Não tem porque nem... se é repetitivo, realmente, é que essa decisão que eu tinha visto, eu acho que não era repetitivo, e para mim ela tinha esse vício. Assim, eu não concordava com ela, por quê? Porque os fundamentos dela eram de uma decisão de IPI, né? Peraí, deixa eu tentar aqui. Deve ser isso, ó, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito estrutural excedente do tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo fisco. PIS/COFINS. Não, está geral, né? Ele aplica para os dois, porque ele está colocando como tributo sujeito ao regime não cumulativo. Isso, pronto, porque tem uma súmula do STJ, que era a que é usada antes, que ela permitiu que ela fala assim, concede-se o crédito por resistência, tal, para IPI. Aí essa súmula fala de IPI. Aí quando vê esse repetitivo, ele não fala mais em IPI, ele fala em tributo. E nesse caso daí, todas as decisões são de PIS/COFINS. E ele fala, qual é o número? É o 138.206. Peraí, mas isso é uma violação expressa da lei. Então, ele tá dizendo que esse trecho é inconstitucional, é isso? Não, ele está aplicando o artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, para o ressarcimento, para a correção monetária de ressarcimento de crédito estrutural. Ele está aplicando lei mais nova. Desculpa, mas você repete para mim, 1 milhão? 136, peraí, 138.206. 138.206. Pelo menos aqui, pela notícia, está nesse sentido. Deixa eu ver se tem. Eu imagino que eles devem ter feito o mesmo raciocínio do IPI, Não. que era o crédito escritural não se corrige, mas a partir do momento que você pede o ressarcimento e Não, isso não vem... Esse é do ano passado, esse que você está vendo aí é de 2010, mas esse repetitivo que eu estou falando é de 2020. É um frigorífico? É que está em 3, querido. Aqui, ó, são 3. Decisões. De 2020. Deve ser esse. 1.768. Peraí. 415. Peraí, só um minutinho. 1.768, 415? Isso. Parece que é esse. É do Marco Aurélio, né? Não. Deu para mim. Não, Sérgio esse Cuquina. Perdão. É recurso especial. Não. Será que é esse? Deixa eu ver aqui. PIS/COFINS. Crédito presumido de PIS/COFINS, pedido de ressarcimento. Qual que é o número, desculpa? 1.768.415. De maio de 2020. Deve ser esse, né, Lázaro? Que ele fala em crédito presumido, inclusive, fala em PIS/COFINS. Você falou que ele falou da súmula, CARF? Vamos ver aqui. Falou. Acho que talvez temos que abrir o acórdão.
Deixa eu ver aqui. Ele dá uma interpretação, fez um overriding, né? Legislou. Falou, querido, da súmula CARF, é esse mesmo. Pronto. Desculpa, vocês me permitem 10 segundos para eu pegar um remédio de nariz, que meu nariz entupiu, agora tem esse problema de rinite, às vezes me bate. Desculpa. Depois Deixa eu ver, ele fala aqui mesmo, ó. Ele faz esse histórico jurisprudencial todo. 1.768.415? 1.768.415, Santa Catarina. Tema 1003. Ele dá uma interpretação já para a súmula CARF, né? Isso, COFINS, expressamente, tá na emenda. O que ele fala aqui? A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de vedação legal, atualização monetária sobre os valores da conta referida à proveniente do crédito, para ser compensação contribuição. Convém lembrar que foi a própria Corte Constitucional. Ele aplica o raciocínio do IPI, ele traz, é isso. Mas é isso mesmo, é repetitivo. Eu tinha visto essa decisão, mas eu não tinha visto que era repetitivo. Então, eu acho que realmente ficou prejudicado a súmula. Na verdade, não ficou totalmente prejudicado. O que é que ele fala? Acho que com calma de ver. Ele diz o seguinte, que o crédito... O que é crédito? Esse crédito ele pode deixar de ser aproveitado. Então, ele não tem, por exemplo, antes dos 360 dias, antes dele deixar de perder a natureza escritural dele, ele não tem correção. Então, vamos supor, o contribuinte consegue esse ressarcimento com 300 dias. Se ele chegar e disser, eu quero meu juro Selic aí de 300 dias. Não, ele não vai ter. É essa interpretação que o STJ deu para o próprio artigo da lei. Ele não vai ter. Agora, se passou dos 360 dias, se ele considera que houve uma pretensão resistida injustamente pelo fisco, aí ele já diz que esse perde a natureza escritural, tanto que a correção é só a partir do primeiro dia subsequente. Aí vem aquela regra geral, que a gente já tem súmula, né? Ele fala aqui, né, com relação aos robustos, tem a dizer que não nos parece que, de fato, o crédito a ser buscado extrapolar o limite da compensação com o próprio tributo, a possibilitar o ressarcimento, desnatura. É porque é isso, a partir do momento que desnaturou a natureza escritural, só ocorre depois de transcurso do prazo dos 360 dias do artigo 24. Então, gente, é igual ao IPI, mesma coisa. A gente Então, julgou ontem os embargos meus. Porque ele fez a compensação antes dos 360 dias e pronto, já utilizou, acabou. Não tem nada a aplicar, ele faz a mesma coisa com o piscofins. Nesse caso aqui, já não tem os 360 dias. Qual caso? É isso, Thaís? O seu caso? Não, o meu, quando eu fiz isso aqui, eu não olhei esse repetitivo, não. Até porque, como eu disse, isso aqui é junto com aqueles processos lá de trás, né? Então, eu aproveitei aquelas decisões. Então, eu acho que isso aqui não estava nem publicado. Acho não. Esse repetitivo do STJ nem estava publicado quando eu fiz isso aqui. Então, eu não me atentei para quando que foi, como que era. Eu simplesmente apliquei a súmula CARF. Ele é de maio. 6 de maio, é isso mesmo. Esses outros julgamentos dos postos Batista, acho que foram de 2019. Aí, se vocês forem na consulta da jurisprudência do CARF, já tem esses créditos lá. Já tem julgamento disso lá. Mas é fácil, porque na verdade a gente aprendeu a fazer uma decisão que abranja situações, né, Renan? Você lembra o modelinho dela? Sim, mas calma aí, eu ainda estou nesse RESP. Eu não sei se eu estou lendo outro. Mas o finalzinho do voto.
Deixa eu ver se... Deixa eu confirmar logo se eu estou lendo tudo certo, porque para mim aqui está tratando de outra coisa. A tese fixada foi a seguinte, querido: o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após o escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo fisco. Justamente. Isso. O que essa tese está querendo dizer? Que essa correção não começa da data do protocolo, só depois de 360 dias. Isso, só que o resto... correção. Tem correção. Só que tem correção. A gente Mas julgava o que não foi tinha. apreciado aqui, gente, pelo que eu estou entendendo, era só a questão da correção da data do protocolo ou da data dos 360 dias. Essa questão do tributo em si, pelo que eu estou vendo, não foi objeto de discussão. Não, é porque antes, pela súmula CARF, não tinha previsão para PIS e COFINS. A gente não aplicava 360 dias para o PIS e COFINS, era só para o IPI. Eu sei, mas, bom, gente, eu não sei. Aqui o que eu estou vendo, o acórdão regional, o que o acórdão julgou? Que a atualização monetária nos requerimentos de ressarcimento de crédito de contribuintes não resolvidos em até 360 dias se dá pela Selic, contada da data do protocolo administrativo. Essa foi a decisão. Certo. Da data do protocolo. O que o STJ entendeu? Não, a tese é que não é do protocolo, é dos 360 dias. Isso. Eu estou entendendo o que vocês estão com a conclusão da leitura, que isso aqui teria sido discutido para todo e qualquer crédito escritural. Por isso, seria automaticamente afastado do súmula K. Mas, gente, eu tenho uma dificuldade de fazer essa interpretação, principalmente porque tem uma lei expressa falando para PIS e COFINS. Está sendo declarada aqui a inconstitucionalidade da lei? Eu acho errada essa decisão, mas se você for na ementa desse RESP que deu origem à tese fixada, que a Maísa acabou de ler, você vai ver lá. Crédito presumido de PIS e COFINS. Silvio, a questão é a seguinte, entre o repetitivo e a súmula, eu vou ficar com o repetitivo. E a lei? O repetitivo passa por cima da lei. É o STJ que interpreta como deve ser lida a lei. Mas você está lendo a lei de uma forma, mas o STJ... Ué, não. claro. Aí eu também tenho que discordar, porque a lei é expressa. Ou ele diz que a lei é inconstitucional e ilegal, ou não tem outra forma de ler essa lei, porque não tem outra redação. Aí é inventar uma interpretação. Não, gente, calma. Me parece que isso não estava sendo objeto de discussão. Parece que, como o objeto de discussão era essa questão do início do protocolo ou dos 360 dias, me parece que ficou ofuscada essa questão da lei em si. Eu entendo. Fala expressamente na lei. Não, eu entendo até a necessidade de seguir o RESP, né? Porque você repetiu a nossa obrigação, mas eu vou mediante protesto grave. Não, eu também. Vou me arrastando, vão ter que me pegar no colo para levar até lá, entendeu? Mas, certo ou errada, a lei é que não tem direito à correção. Tá lá. Por isso que eu estou dizendo, quando eu vi isso daqui, eu não vi que era repetitivo, e se vocês, eu acho que foi exatamente nesse caso, tá? Eu fui fazer uma análise, eu falei, mas isso não faz o menor sentido. Fiquei com essa indignação que o Jorge está externando. E daí eu fui ler esse voto inteiro. E quando ele se fundamenta todo nos casos de IPI, inteirinho. É aquela coisa do STJ, que faz a remissão do voto, da remissão do voto, da remissão do voto, e todos eram sobre IPI. Só que o caso estava sendo julgado era PIS e COFINS. E ninguém fez essa diferenciação. Se eu não estiver errada, tá? Pode ser que eu tenha lido um outro caso e eu estou achando que é esse. Porque eu não lembro de ter, na verdade, citação da súmula CARF, parece que nesse daqui tem. Então, eu não sei se é um outro e daí decorreu esse, mas, assim, eu acho que o STJ realmente está utilizando a lógica do IPI aqui. Mas, pela ementa, parece que é isso, que foi aplicado para o PIS e COFINS e que a gente vai ser obrigado a seguir. Mas, a partir da página 11, se vocês olharem do RESP, quando o ministro passa a fazer a citação dos precedentes dele, todos são de PIS e COFINS. De início, e ele diz que as duas turmas compreenderam pela necessidade, para fosse caracterizar a mora do FIS e tal. Aí vem primeiro o RESP aqui, PIS e COFINS. Não, então eu estou confundindo. Então não é esse, gente, desculpa.
Mas eu tô batendo o olho na decisão aqui, né? Tem um resto que ele fala até, que ele cita até, crédito escritural, ele diz os três, IPI, PIS e COFINS, ressarcimento e correção monetária. Demora a justificar na análise do pedido administrativo. Ele é bem claro sobre a correção Mas monetária. pensando bem, o tema não é sobre a possibilidade de correção do PIS e da COFINS, dos créditos, mas é uma punição à administração pública por análise, por demora a análise do processo, né? É como se fosse uma mora da administração pública. Isso, por isso que aí faz fica essa melhor de diferenciação. aceitar, né? Fica melhor de aceitar, porque... Tá mais suave agora, Jorge? Agora ficou mais suave. Já dá até para dar uma risadinha, né? Mas bem posto, Lázaro. Eu não estava sabendo desse repetitivo, não. Me chamou a atenção, foi realmente ele mencionar... Tá vendo que nossas decisões aqui têm importância, pô? O STJ está mencionando nossas súmulas. Mas não é o caso do CARF rever essa súmula, então? Precisa rever. Cara, acho que é. Mas eu não vou negar decisão judicial, não. Você tem um voto seu, Lázaro, nesse sentido? Renan, tá convencido que se aplica ou você prefere estudar mais o caso? Eu não estou convencido, não. Para mim, Lázaro, isso aqui não foi você tem tratado um voto de judicial, vista, não. Renan? Tem, eu estou procurando aqui. Para... Eu entendi, para o pessoal ficar mais... Para a gente estudar melhor essa tese. Deixa eu ver aqui... Mas será que a gente não consegue votar hoje, ainda que sob eventual Aqui, achei. estudo a mais? Acórdão 3401 008 851. Espera aí, repete aí. Acórdão 3401 008 008 851. 851. Nesse caso, só não foi unânime porque o Marco Antônio Borges ele entendeu que não havia pretensão resistida. Tá no acórdão. A simples mora não é a pretensão resistida? Sim, essa é a intenção, o entendimento dele. Aqui, ó. Acorda os membros do colegiado, dá provimento parcial ao recurso, por maioria de votos, para conceder a correção monetária dos créditos pleiteados pela Selic, a partir do 360º dia após o protocolo do PE, vencido o conselheiro Marco Antônio Borges, que entendeu não ter havido resistência ilegítima por parte da Fazenda Nacional. O assunto é PIS, deixa eu ver se tem COFINS também, não, é só PIS. Companhia Cacique de Café Solúvel. Foi de março de 2021. 11.457.06. Hum. 24. É isso, até os votos divergentes ficam batendo na diferença entre a natureza escritural do crédito de quando existe a oposição da fazenda e se torna aí um indébito, né? Deve ser corrigido e que a correção não é sanção, né? Que é uma simples atualização do valor, etc. É por isso que eu disse, ele não revogou totalmente a lei, né? E nem a súmula, na verdade. Não, eu acho até que ele não está tratando do mesmo assunto da lei, olhando agora com mais calma, porque eu acho que a intenção da lei é dizer que você não pode acumular crédito e ter pretensão de depois obter a correção monetária pelo simples fato de você possuir os créditos, né? Aqui ele está tratando de uma demora injustificada da administração pública. A Thaís leu alguma coisa sobre não ser
punitivo, isso está no... Eu não consegui abrir o acórdão. É que assim, o acórdão tem 86 páginas, tá? Uhum. Então, eu bati o olho aqui em alguns, porque muita gente apresentou, muitos ministros apresentaram voto, e... Tem 86 páginas? Isso. Peraí, eu estou lendo, então, o acórdão errado. Qual é o número do acórdão? É o 11... 1.768.000. 1.768.415? Isso. Ó, pessoal, vamos lá. Olha o que é que se fala aqui no final. Ó. Em conformidade com a Lei 10.833, o CARF editou a enunciado subular número 125, que dispõe tal. Quarto, a leitura do teor desses artigos de transparecer isso sim a existência de vedação legal, a atualização monetária, a incidência de juros sobre os valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito, seja conforme a modalidade escolhida pelo contribuinte, dedução, compensação, ressarcimento em dinheiro. Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Vamos lá. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da fazenda pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade do contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ou o transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação fazendária. Por isso que eu perguntei a Thaís como é que está a situação desse crédito aqui. Tem mais, acredito que tem mais 360, não sei. Então, não sei, porque como eu apliquei a súmula, né, na época, que não tinha repetitivo, eu precisaria olhar. Deixa eu ver. Tem um voto do Salvador também nesse sentido. Aí tem que contar, tem que ver a data de transmissão do PER. Não, mas é isso que eu estava falando. Eu lembro que a gente, na turma, fez uma redação que ficava isso para liquidação. Não foi, Renan? Daí não dava o problema que deu naqueles casos de ontem, meu. Sim, porque tem casos que, infelizmente, não tem como se constatar isso. Eu já vi casos que tinham dezenas de compensações vinculadas e não era possível identificar se todo o crédito havia sido consumido. E aí eu utilizei aquele texto, acho que é de um acordo da Maria, que ela fala conceder no prazo de 360 dias, a contar do primeiro dia posterior aos 360 dias, ou... eu tenho que ler, gente, eu não lembro. Vou procurar. Na turma... Porque daí fica claro que se não chegou nos 360 dias, não vai ter correção, entendeu, Lázaro? E fica resolvido. Lázaro, só para não deixar a sua turma sozinha no assunto, tem a turma 3301, eles também têm esse entendimento por maioria. Eu estou aqui com o voto do Salvador nesse sentido. 3301, acórdão, 3301, 010, 096. Ele usa o repetitivo? Uso o repetitivo também. 3301 o quê? 3301, 010, 096. Lá é por maioria. Bom, pessoal, eu, enquanto relatora, estou convencida aí da aplicação desse RESP repetitivo, que eu não tinha conhecimento, que o Lázaro trouxe aí o conhecimento do colegiado. Acho que ninguém tinha, né, na verdade. E aqui, pela leitura, estou convencida que ele superou a súmula CARF, tá? Ele adota expressamente a inteligência da súmula para fazer a distinção entre o crédito escritural e o crédito já objeto de pedido perante a Receita Federal, que daí ficaria caracterizada a resistência legítima e, portanto, passível de correção monetária. Então, com isso, eu gostaria de reformular o meu voto, tá? Para aplicar esse RESP. E com a redação que eu vou achar aqui, para deixar bem claro que se não tiver chegado nos 360 dias, não haverá correção a ser aplicada. Tem uma redação já que, se te facilitar... Como? É isso que é... Peraí, deixa eu pegar aqui.
Eu ia ter que caçar aqui mesmo. Eu estou procurando também. Mas, assim, sendo bem sincero, eu entendi o ponto. Realmente, eu acho que eu vou ter que ler com mais calma, mas eu não vou pedir vistas. Eu prefiro, nesse momento, seguir o texto literal da lei. Eu sei também minha vinculação às decisões em sede repetitiva e repercussão geral, mas pela minha primeira leitura aqui, isso não está sendo discutido nessa tese. Por isso que eu vou preferir ter uma posição nesse momento um pouco mais serena, vou acompanhar o texto literal da lei, mas se depois eu verificar que de fato é essa aplicação, não teria problema nenhum rever meu posicionamento, tá? Tem que ter com mais cuidado, às vezes nem sempre no meio da sessão para mudar assim radicalmente de posição, não é simples, realmente. Para mim foi mais fácil, porque eu tinha lei, examinei a lei com cuidado. Você achou o texto, Lázaro? Desculpa. Estou procurando, peraí. Então. Putz. 86 páginas. Thaís? Alimento. Thaís? Oi? Eu coloquei no final, na verdade aqui estou olhando o voto do Oswaldo, mas ficou assim, assim considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições sem compensação vinculada, de rigor a compensação da correção monetária dos créditos da recorrente pela Selic a partir do 360º dia após o protocolo do PER. Não, mas não é isso. Tinha uma... Não, porque aqui tem compensação. E a gente precisa ter certeza... Na incidência de correção monetária, associação de crédito monetário escritura. Jorge, a gente está te ouvindo. Desculpa. É que eu estou tentando ler aqui rapidamente esse... Eu lembro até o nome do contribuinte, Thaís, tem dessa decisão, só estou procurando nas pastas. Tá. É uma redação, Lázaro, que resguarda quando tem a compensação, porque nesse caso aí que você leu do Oswaldo, é só o pedido de ressarcimento, né? Não, mas é porque eu li rápido, mas fala em compensação também. Eu entendi aí que não tem, que no caso não tinha compensação. Sim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de contribuição, sem compensação vinculada. Isso. Por quê? Porque o que é que acontece? Se no meio do caminho, vamos supor, ele pede... porque você vai ser mais para restituição, ressarcimento em espécie, né? Então, vamos supor, ele apresenta um pedido de ressarcimento, sei lá, R$1 milhão. Aí, junto com esse R$1 milhão, ele vinculou 600 mil em compensações. Antes dos 360 dias. Antes, isso. Passou os 360 dias, aí já houve a pretensão resistida. Mas pretensão resistida de quanto? De 400 mil. Isso. Porque então, o que ele já compensou, não dá de se falar. Por mais que a Receita demore em homologar a compensação dele, o crédito que ele tinha já foi extinto. Tudo bem, sob condição resolutória. Mas ele não saiu daquilo lá. E aí ele só não vai ter esse crédito se o quê? Se a Receita disser que isso não é devido, né? Cobrar e tal. Então, nesse caso, é mais fácil. O problema é o que sobra, é o que ele pede em ressarcimento em espécie. Ele não quer compensar, ele quer o dinheiro. Isso mesmo. Por isso que essa redação mágica aí que o Renan está procurando abarca todas essas situações. A gente vai achar. Já tinha uma redação disso? Já. Não sabia. Fez foi a Maria Aparecida, para sermos muito justos. Qual que é o número da súmula CARF que trata isso em IPI mesmo? Que fala dos 360 dias? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Desculpa, viu, gente? Atrapalhou aí o andamento do colegiado. Eu não sabia desse repetitivo. Thaís, a Maria colocou assim pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para a incidência da atualização monetária pela Selic
no montante do direito creditório reconhecido no despacho decisório. Eu vou ler todo, depois eu leio mais pausado, tá? Conhecido despacho decisório a partir do término do prazo de 360 dias, contado da apresentação dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto no artigo 24 da Lei 11.457, independente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva concretização, com recebimento em pecúnia ou com encontro de contas na compensação, conforme seja o caso. Eu acho que era esse finalzinho justamente que a gente estava procurando. É que a gente dá a correção pela Selic, a partir do término do prazo de 360 dias, até a data de sua efetiva concretização, com o seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso. Isso, ou seja, no caso... Fica claro para a unidade de origem que, se tiver utilizado o crédito antes, não tenho o que corrigir. Agora você vai ler bem calminho, Renato. Qual que é o número desse, Renato? Esse é o 3402-007-207. 3. Pode copiar e botar na caixa de mensagem, não? E ela copia também, não dá, não? Só quero 003, qual que é, querido? 207? Isso, 007-207. 207. Senão não vou conseguir copiar isso tudo. Pronto, pessoal, eu achei aqui, se vocês quiserem também, foi o meu próprio acórdão, é o 3401-008-364. Ele é de janeiro desse ano. Esse foi unânime. Tá, obrigada. 3401-008. 364. Na verdade, a sessão foi de outubro. Ele foi publicado em janeiro, mas a sessão foi de outubro de 2020. Já copiei aqui, presidente, estou tranquilo. Tá ok. Então, vamos votar? Então, estamos votando, relembrando a parte de aluguéis, né? E o restante. Isso. Foi suscitada, acrescentando agora essa questão da correção, né? Do crédito PIS/COFINS. E conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Com a relatora. E conselheiro Silvio, como vota? Presidente, eu vou abrir divergência, tendo em vista que entendo que nos casos de PIS/COFINS não incide a correção monetária nos termos da súmula CARF e da própria legislação, né, 10.833. Mas, basicamente, se for colocar, é que eu entendo pela vedação legal, tá? Fica sem incidência de atualização monetária, é isso, né? Isso. Tá. A conselheira Cíntia, como vota? Eu vou acompanhar a relatora. Conselheiro Jorge, como vota? Bom, após uma leitura só um instantinho. Após uma leitura rápida aqui do resto que foi citado, e apesar de eu ter me insurgido contra a decisão inicialmente, para mim está claro que o que está sendo reconhecido é o direito à correção monetária de algo já peticionado, que ele não se refere à questão do regime não cumulativo de manutenção de créditos, onde o próprio relator do voto reconhece que não cabe a correção monetária do crédito acumulado pelo contribuinte. Sim. Mas que isso aqui se trata, na verdade, de uma correção monetária sobre um direito pretendido e legitimamente adiado.
Então, nesse caso, eu voto com a relatora. Ok, conselheira Ariane, como vota? Presidente, evoluindo a minha posição, que vinha no sentido de acompanhar o conselheiro Marcos, que o Lázaro citou, eu vou evoluir aqui para poder acompanhar a relatora também e levar esse novo entendimento lá para a plateia. Ok, eu também acompanho a relatora, se trata de um RESP, a nossa análise se enquadra ao caso, um RESP nas temáticas dos repetitivos, né? Eu acompanho a relatora. Vamos lá, presidente. Acordo os membros do colegiado em julgar o recurso voluntário da seguinte forma. 1. Pelo voto de qualidade para manter as glosas sobre os gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda. Vencidas as conselheiras Maísa, Cíntia, Ariene e Thaís, que davam provimento ao recurso nesse ponto. Designado Silvio Renan. Por maioria de votos, para garantir a incidência da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no despacho decisório, a partir do término do prazo de 360 dias contado da apresentação dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto do artigo 24 da Lei 11.457, independentemente da data que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com um encontro de contas na compensação, conforme seja o caso. Vencido o conselheiro Silvio Renan, que negava o direito à correção. O que vocês acham da gente colocar por aplicação do RESP número tal? Pode ser? Boa. Está bem claro. Que por aplicação do RESP, qual que é o número mesmo? 1768-415. 415, né? No voto vai estar direitinho, viu, presidente? Para todo mundo ficar tranquilo. Uhum. Então, conforme seja o caso, vírgula, por aplicação do recurso repetitivo RESP 1768-415, vencido o conselheiro Silvio Renan, que negava o direito à correção. E por unanimidade de votos para reconhecer a validade dos créditos referentes à locação de equipamentos com a transportadora Batista Limitada. Ok. Então, julgado esse item. Vamos agora ao item 351, distribui, de relatoria da conselheira Cíntia. Esse é um paradigma, né? Palavra conselheira. Estava muda. Aqui é um pedido de ressarcimento, tá? Eu peço licença aqui para pular o relatório sucinto por conta de ser um paradigma. O recurso ele é tempestivo e dele tomo conhecimento. Conforme relatório, verso litígio sob pedido de ressarcimento de crédito de PIS de COFINS, mercado interno, que neste processo, referente à compensação declarada do primeiro trimestre de 2010, abrangendo o período do primeiro trimestre de 2010. O despacho eletrônico ele não homologou a compensação declarada no pé de conta em referência, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Informa recorrente em razões recursais que, segundo o relatório da atividade fiscal, o pedido de ressarcimento se baseia na possibilidade de o contribuinte sujeito ao regime não cumulativo compensar ou ressarcir os créditos calculados sobre insumo utilizado na produção de bens comercializados no mercado interno com suspensão, isenção alíquota zero ou não incidência de PIS/COFINS. Verificou-se que houve deferimento da totalidade dos valores demonstrados no seu DACOM, entretanto, ela retificou o DACOM posteriormente, adicionando créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno. E o fisco entendeu que o crédito ainda se encontra sujeito à apuração de sua liquidez e certeza. E por isso ele foi negado.
Após tecer considerações quanto aos aspectos legais e constitucionais sobre as contribuições para o PIS e da COFINS, neste caso aqui é da COFINS apenas, né, eu mencionei o PIS por conta dos repetitivos, bem como sobre o princípio da não cumulatividade, conceito de insumo e inaplicabilidade da taxa Selic, impossibilidade de incidência de juros sobre a multa e aspecto confiscatório da multa, a recorrente pediu pela improcedência da glosa realizada, porém não abordou sobre o ônus probatório utilizado como premissa pelo ilustre julgador ACO para manter o despacho decisório. Observe que a decisão recorrida teve por fundamento relevante para rejeitar a manifestação de inconformidade, a incidência do artigo 161 da Instrução Normativa 1717/2017, que rege a norma sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, e condiciona o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios e à verificação da exatidão das informações prestadas mediante escrituração contábil e fiscal. O ilustre julgador observou no seu voto que no demonstrativo de detalhamento do crédito, integrante do despacho decisório, verifica-se que houve o deferimento da totalidade dos valores demonstrados pela manifestante seu DACOM. Ocorre, no entanto, que o DACOM considerado considerados na análise foram posteriormente retificados, e conforme relação extraída da consulta, os sistemas internos da Receita Federal, com a inclusão de créditos adicionais vinculados a receitas não tributadas no mercado interno. Com isso, foi considerada a ausência de comprovação dos créditos adicionais estarem mesmo vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, seja em relação à comprovação dos valores numéricos em si, seja em relação à comprovação de haver, de fato, um saldo passivo de ressarcimento. Observe que o DACOM retificador foi transmitido antes do despacho decisório, porém, da análise dos autos, verifico que, de fato, nenhuma comprovação do crédito incluído em retificação foi apresentada pela contribuinte, que trouxe aos autos tão somente cópia do despacho decisório e dos recibos de entrega de tais demonstrativos. Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para a comprovação do direito pleiteado. Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus probatório. A recorrente não demonstrou a mínima diligência em comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, seja com a peça de impugnação ou até mesmo por ocasião da interposição do recurso voluntário, poderia ter instruído a defesa com escrituração contábil e fiscal, que permitia a verificação da exatidão das informações prestadas, o que não fez. E aplica-se, neste caso, o artigo 3731 do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto aos fatos constitutivos de seus direitos. Cito aqui duas decisões do CARF, portanto, está correta a decisão de primeira instância, motivo pelo qual deve ser mantida. Por fim, por incidência das súmulas do CARF número 2 e 108, igualmente devem ser rejeitados argumentos sobre a inaplicabilidade da taxa Selic, impossibilidade de incidência de juros sobre a multa e aspecto confiscatório da multa. Ante o exposto, conheço e nego o provimento do recurso. É como voto. Realmente não. Eu conferi aqui. A contribuinte não trouxe nada no processo, nenhum documento. Então, nem entrou aí na questão de ser tributado ou não tributado, entrou em falta de prova. Né? Então, vamos ao voto. Lázaro, como vota? Com a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Com a relatora. Conselheiro Jorge, como vota? Com a relatora. Conselheira Ariene, como vota? Com a relatora, presidente. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também acompanho a relatora. Após os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 351 e aplica até o 357. Ok. Agora a gente vai para o 360, de minha relatoria, o grupo ABCD de Jornais Limitada. É simples, eu vou direto ao voto. Vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme desconsignado no relatório, o processo trata a cobrança de débitos declarados em DECOMPS, esses pretensamente compensados com crédito de fim social, oriundo da ação judicial número tal. Quem tiver com o microfone ligado aí, desliga, por favor. Na qual se afastou a majoração de alíquota desse tributo e o direito à compensação dos valores pagos a maior com o tributo da mesma espécie. Percebe-se que existiram duas matérias controversas quanto ao deferimento parcial do pedido de compensação contido no despacho decisório. Descumprimento da decisão judicial, haja vista que o contribuinte efetuou compensação com tributos de espécie diferente, e B, discordância do contribuinte quanto à utilização da norma de execução conjunta SRF COSIT COSAR número 8 de 97 pela autoridade fiscal para a correção dos créditos. Na manifestação de conformidade, a recorrente obteve procedência da questão atinente às compensações com outras espécies pelo reconhecimento da instância COR da superveniência de lei mais benéfica, estando como matéria controversa na lei apenas a questão da correção dos créditos. Feitas essas breves considerações para a delimitação da lei, passa-se a sua análise quanto ao fundamento remanescente do deferimento parcial, atinente à correção do direito creditório. O entendimento da autoridade fiscal ratificado pela DRJ é que, na correção do crédito dos tributos administrados pela SRF, deve ser aplicada a norma de execução número 8 de 97. O contribuinte, por sua vez, aduz que deve ser afastada a aplicação da referida norma de execução conjunta, pois esta não contempla todos os expurgos inflacionários do período da correção determinado pela Justiça Federal na correção dos créditos tributários. Assim, pleiteia que seja aplicada na correção dos créditos a Resolução 561 do Conselho de Justiça Federal, de 2/7 de 2007, com razão recorrente. Sobre essa questão da correção a ser aplicada aos créditos tributários, não cabe mais debate em vista do entendimento do RESP 1.121.524, a tabela única da Justiça Federal aprovada pela Resolução 561 do CNJ. Aplicável também em sede de decisão administrativa, em virtude do ato declaratório PGFN 10/2008. Então, eu estou afastando aqui no voto essa norma de execução COSAR número 8 e aplicando a resolução 561, né, que acho que isso já é ponto pacífico no tribunal. Então, vou aqui para o caso concreto, o penúltimo parágrafo. Por consequência, no caso concreto, aplicam-se as regras de correção previstas na resolução 561 de 2007 do Conselho de Justiça Federal, devendo ser afastada a aplicação da norma de execução conjunta SRF COSIT COSAR número 8 de 97. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Voto no sentido de dar. Só um minutinho. De dar provimento ao recurso voluntário para afastar no cálculo do crédito pleiteado a aplicação da norma de execução conjunta número 8 de 97, devendo incidir o disposto da resolução CJF de 561/2007 e alterações posteriores. Como voto. Alguma questão? Não? Conselheiro Lázaro, como vota? Com o relator. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Jorge, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Ariene, como vota? Também acompanho, presidente. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E como ficou mais? Aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. É a única questão, né, presidente? Então, foi em provimento integral, então eu vou só colocar dar provimento. Uhum. Dar provimento ao recurso voluntário. Tá ok. Agora a gente vai para o último item da pauta, que é o item 361, Calçados Bibi Limitada, de relatoria do conselheiro Lázaro. Com a palavra o conselheiro. Pois não, presidente. Está na pasta já. O
por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ Porto Alegre. A empresa qualificada em epígrafe ingressou com mandado de segurança número tal, em 2002, requerendo a inconstitucionalidade da cobrança da COFINS nos termos dos artigos tais, a inexigibilidade da COFINS de compensar os valores recolhidos. A decisão final do STF deu parcial provimento ao pleito, reconhecendo a inconstitucionalidade e a majoração apenas no que exceder as bases de cálculo da lei complementar 70 de 91. A ação transitou em julgado, conforme certidão juntada à folha 18. O pedido de habilitação dos créditos relativos à decisão judicial transitada em julgado foi formalizado e deferido através do processo número tal. O contribuinte encaminhou 3 DECOMPs para aproveitamento do crédito, nas quais utilizou o valor informado de 129 mil aproximadamente. Quando da análise dos respectivos créditos foi emitido espaço decisório, conforme a fundamentação apontada, foi aceita a eficácia executiva do mandado de segurança, constituindo-se em meio hábil para o aproveitamento do crédito em declaração de compensação. No cálculo do crédito, foram considerados os pagamentos efetuados a partir da impetração da ação, uma vez que esta não produz efeitos pretéritos. Dessa forma, consideraram-se os períodos março a junho de 2003. Constam os demonstrativos de débitos de pagamento, bem como as amortizações e saldos, folhas tárias. Restou apurado um crédito COFINS de 26 mil. E efetivado a atualização até janeiro, tal. O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório. Feita a liquidação até o limite que era reconhecido, foi homologada a primeira DECOM parcialmente. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, argumenta que, a despeito da impetração em fevereiro de 2002, a decisão proferida pelo STF é clara quando determina a inexigibilidade do COFINS sob a égide da Lei 9718. As decisões definitivas no controle concentrado têm, em regra, efeito ex tunc. O despacho decisório afrontou a decisão proferida pelo STF, que ela é inconstitucional e inexigível desde a origem, é anterior aos períodos pleiteados. Em adendo, acrescenta que o STF minorando o rigor do enunciado da súmula 271. A 7ª turma da DRJ Porto Alegre, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação. Faça a transcrição da emenda. O contribuinte tomou ciência do acórdão em 11 de janeiro de 2019, tempestivamente apresentou recurso voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos. Voto. Recurso é tempestivo, preenche as demais condições de exigibilidade, por isso dele toma conhecimento. Sustenta o recorrente que a jurisprudência há muito vem relativizando o entendimento das súmulas 269 e 271 do STF, sendo inúmeros os julgados declarando o direito ao aproveitamento de crédito tributário no período de 5 anos, contados retroativamente a partir da impetração do mandado de segurança. Em seu entender, o acórdão recorrido contraria o escopo da efetividade do processo, opondo-se à evolução da jurisprudência e baseando-se em manifestação ultrapassada da PGFN no parecer número 19 de 2011, revisado pelo parecer 1777 de 2013. Os fundamentos da decisão da DRJ, foram expressos em síntese da seguinte forma. A decisão da DF no Novo Hamburgo não impôs óbice quanto ao reconhecimento de crédito embasado em mandado de segurança. Tal situação gerou longa controvérsia antes do novo Código de Processo Civil, terminando por ser aceito no Judiciário pela interpretação que veio a ser adotada no parecer PGFN número 19, que tal ação não poderia ser desprovida de executividade. O referido parecer, cabe mencionar... Tá. Pessoal, vou resumir aqui. A decisão diz o seguinte, vocês já devem ter pego matérias desse tipo, né? O contribuinte impetra o mandado de segurança, alegando constitucionalidade, e ele fez vários pagamentos, tá? E que ele diz depois, olha, esses pagamentos com o julgamento da inconstitucionalidade, eu paguei a maior. Aí a Receita tem dito, não, tudo bem, você pagou a maior, recalque, você tem uma diferença. Mas você só tem direito a essas diferenças a partir da impetração do mandado de segurança. Antes disso, você não tem direito a nada. Então, às vezes, o cara apresenta uma tabela e aí a DRJ ela acata uma parte após a impetração e o que tinha antes ele desconsidera. Só que aí, eu digo aqui que, entretanto, outro tem sido o posicionamento do STJ sobre a matéria, conforme se verifica dos seguintes precedentes. Então, eu trago algumas decisões de abril de 2021, março de 2021,
Todas elas no sentido de reconhecer que se aplica a 5 anos anteriores à data de impetração do mandado de segurança. E assim, pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido recorrente para que a unidade preparadora leve em conta, na apuração dos créditos pleiteados, os pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do RIT. Ficou claro? Não sei se... Ok. Acho que a gente vai jogar essa matéria num voto meu e de Renata, né? Ah, tá. Então, é porque quando você entra com o pedido judicial, né, ele interrompe, né, a coisa toda, o fluir do tempo. Então, é a partir dele para trás que se conta os últimos 5 anos do pagamento indevido com base no 65 do CTN. Mas a questão era o tipo de ação que o contribuinte ingressa, né? Havia questionamento sobre a força executiva do mandado de segurança. Mas é que o próprio fisco aceitou, não? Pelo voto que eu fiz, eu tenho um parecer que o fisco admite, que o PGFN admite. Mas pelo que eu vi aqui, o litígio foi outro, né, Lázaro? O litígio aqui era só quanto à questão do prazo, né? Era de 5 anos e não da eficácia executiva. Não tem a ver com a eficácia executiva. A unidade, a DRJ, aceitou a força executiva. O que ela não aceitou foi a eficácia pretérita do mandado de segurança. Ela desconsiderou a apuração dos créditos do contribuinte antes da impetração da segurança. Só aceitou depois. Eu lembro que normalmente a gente ficava discutindo aqui os 10 anos. Eu não lembro da gente discutir isso. Enfim. Mas eu entendi. É porque é posterior, né? Não, sim, eu sei. Mas eu acho que esse especificamente eu não lembro de um caso assim. Mas tranquilo. Ok, algum questionamento? Não? Então vamos ao voto. Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. E conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Com o relator. E conselheiro Jorge, como vota? Com o relator. Conselheira Ariene, como vota? Também acompanho, presidente. E Thaís, como vota? Com o relator. E eu também acompanho o relator. Após membros colegiados, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para que a unidade preparadora leve em conta, na apuração dos créditos pleiteados, os pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data do ajuizamento do RIT. Ok, é igualzinho o seu resultado, tá bom? Ok. Massa. Então, esse é o nosso último julgamento, né, da sessão de junho. Então, graças a Deus, terminamos. 100%? Conta 100%. Nem pedido de vista teve, né? Não teve. Os pedidos de vistas voltaram e foram julgados. De mesa. Não teve nenhum pedido de vista, então? Não. Né? Ok, então. Então, eu agradeço a participação de todos. Eu pediria ao apoio que suspendesse a gravação, por favor. E parabenizo também a todos, tá ok?